E aí, moçada, beleza? Esse vídeo aqui é um pedido de um dos nossos assinantes do canal, o Márcio Henrique. Ele tem esse rádio aqui, a válvula, mandou o esquema pra cá e pediu pra gente dar uma comentada como que ele funciona, porque afinal ele tá querendo fazer esse velho senhor aí voltar a funcionar. Então o rádio dele é esse aqui. Ele mandou algumas fotos aqui. Essa aqui, por exemplo, é o aparelho dele. Ele falou que trocou esse transformador aqui. Esse é o capacitor de sintonia. A sugestão que eu sempre dou é nunca você aplicar nenhum produto aqui que não seja ar comprimido. Nada além disso. E ainda com cuidado, porque qualquer material que entra aqui no meio das placas altera a capacitância. Tem duas metades, uma é do oscilador local e a outra é da sintonia. Essas duas frequências são combinadas, vão para o oscilador e misturador para gerar a frequência intermediária. Então aqui está o aparelho dele. Aqui vale um comentário. Ele me disse que trocou todos os eletrolíticos, isso é fundamental em aparelho antigo, mas esses capacitores aqui que está escrito Siemens, agora a Siemens chama Epicos. É uma das melhores marcas de capacitor que eu conheço, viu? Esses capacitores antigos aqui, eles também dão problema, viu? Eles entram em curto. É coisa rara, mas eu já vi. Então vale a pena bater com o multímetro aqui todos eles para ver se não tem nenhum em curto. Você troca por um moderno aí na mesma tensão e a capacitância o mais próximo possível da igual, e você vai ser feliz aí com o seu aparelho. Aqui tem mais alguns. Essa bobinona aqui faz parte do circuito de sintonia. Parece ser um transformador porque tem um enrolamento aqui e outro aqui. Certamente é um transformador sintonizado. Aqui ele acendeu as válvulas para a gente ver. E esse é o diagrama, é o circuito. Então vamos dar uma olhadinha nele, ver o que tem aqui. Começa aqui embaixo, aqui nesse setor, aqui, tem o transformador de entrada, que na verdade é um autotransformador. Você vê que aqui eu tenho um secundário só com uma lâmpada, que deve ser a lâmpada de painel. Ele é um autotransformador porque o secundário não vai para o circuito. Na verdade ele tem só uma saída aqui, nesse ponto aqui do 125, e já retifica direto. Então colocar a mão em qualquer lugar desse circuito, independente de onde for, até no alto-falante vai dar choque. Então se a tensão for entre 90 e 125, a chave está aqui nesse ponto, um pouco acima de 125 está por aqui, deve ser 127 volts, e 200 a 220 fica aqui em cima. Então o transformador é elevador de tensão quando tiver com a chave aqui, ele não faz nada quando tiver com a chave na segunda posição, na intermediária aí, e se tiver na posição 220, então ele passa a ser um redutor. Também nesse ponto aqui sai a alimentação dos filamentos de válvula, que estão todos em série. Então sai aqui, vai para 35W4, que é a retificadora, depois vai para cada uma das outras 4 válvulas aqui. Como é costume de aparelho antigo, e principalmente aparelho a válvula, tem muito pouca peça. É um circuito bastante simples. A vantagem do circuito em série de filamento é que você tira muita peça, não precisa de um transformador de filamento. Desvantagem é que se uma válvula aqui der problema, der mau contato, estragar, para tudo. Apesar que no aparelho desse, se parar uma válvula não tem mais sentido o funcionamento, né? Qualquer coisa para de funcionar, mas nenhuma acende. É igual a televisão com válvulas em série. Se uma válvula der defeito, apaga tudo, você não tem som, imagem, nada. Não tem mais a resposta de nada. Esse retificador aqui, às vezes dá defeito. Eu já vi muito rádio antigo que o pessoal tirava essa válvula e colocava um diodo no lugar. Um diodo de silício mesmo.
é uma opção para esse aparelho aqui, só que, estou falando dessa válvula aqui, só que como é ligação em série, se eu tirar essa válvula, apaga todas as outras. Eu teria que calcular um resistor para colocar no lugar desse filamento aqui para as outras funcionarem. Então não sei se é uma boa ideia tirar essa válvula aqui, mas enfim, é possível. Sai do retificador, então o positivo sai aqui, vem para o capacitor de filtro que alimenta todo o circuito. Você vê por aqui que o positivo aqui alimenta o alto-falante, quer dizer, vai no transformador de saída, e também aqui numa saída do alto-falante eu tenho o positivo que alimenta todo o resto do circuito do aparelho. Interessante a sacada que a engenharia sempre tem, né? Pegando a alimentação aqui da saída do transformador, ele consegue acabar fazendo uma realimentação negativa. Todo amplificador em geral precisa de uma realimentação negativa para melhorar a qualidade da amplificação. E aqui eles conseguiram fazer nesse ponto. Então a própria alimentação do circuito já é a realimentação. Olha que coisa interessante. Tem outro capacitor eletrolítico aqui. Tem um capacitor pequeno aqui, capacitor seco, que trabalha para filtrar ruído de alta frequência. Então esse é de baixa frequência, o eletrolítico, e esse seco é para alta frequência, para dar uma boa estabilizada nessa tensão aqui, que é do circuito de sintonia, não pode ficar variando. E agora o sinal. Todo aparelho mais antigo precisa de uma antena, então a RF vem aqui, passa por um capacitor. Essa é a chave de onda, onde separa, onde eu tenho a entrada do sintonizador aqui de ondas médias, que é essa bobina sintonizada com o capacitor. Se eu virar a chave, eu venho para outra bobina com esse mesmo capacitor de sintonia. Essa chave de onda está aqui, aqui, aqui e aqui, porque ela precisa selecionar entre a bobina de ondas médias e curtas da antena e do oscilador local. Eu tenho que selecionar aqui qual dos dois eu vou trabalhar, porque ondas médias é uma frequência menor, então eu tenho uma bobina maior aqui, e ondas curtas é frequência maior, então a bobina tem que ser menor, tanto na sintonia como no oscilador local. Então os dois entram aqui. Eu tenho a escolha da bobina, o capacitor sintoniza a rádio que eu quero, a outra metade do mesmo capacitor está aqui, que altera a frequência do oscilador local, e a válvula 12BE6 vai fazer a subtração entre a frequência que eu estou recebendo com o oscilador local e gera a frequência intermediária que vai para frente. Normalmente é 455 kHz. Vamos dar uma olhada no datasheet dessa 12B6. Então ela é uma héptodo, 7 eletrodos. Mas será que são 7 mesmo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. São 7 eletrodos. Ela combina funções de misturador e oscilador em aparelho superheteródino, que é o aparelho que usa frequência intermediária. O legal dessas válvulas de múltiplos eletrodos é que ela acaba conseguindo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. No circuito aqui, por exemplo, ela é amplificadora de entrada, porque entra numa grade aqui o meu sinal de rádio. Ela é osciladora, e porque está entrando na mesma válvula, no mesmo circuito que vai para a placa, a frequência de entrada com o oscilador, essas duas vão se misturar. E esse primeiro transformador de frequência intermediária aqui está sintonizado na subtração entre as duas frequências. Então essa válvula acaba tendo aí pelo menos 3 funções que ela desempenha ao mesmo tempo. Num circuito a transistor, normalmente eu teria que ter 3 transistores. Aqui uma válvula sozinha faz tudo. Então aqui eu tenho o primeiro transformador de FI, sintonizado na subtração, tanto o primário como o secundário, então ele acaba sendo muito seletivo. Esse transformador entrega
o meu sinal para 12BA6, que é essa outra válvula aqui. Essa aqui, ela já é um pentodo de corte remoto. Vamos ver se tem... Pentodos são 5 eletrodos. Vamos ver se tem 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Que foi desenhada para um alto ganho em radiofrequência e frequência intermediária. Então ela pode ser usada tanto como amplificadora de RF como FI. Nesse aparelho ela está como FI. E ela é a única amplificadora, aliás. Recebe o sinal do primeiro transformador de FI, amplifica, vai para o segundo transformador de FI, por aqui, que é sintonizado dos dois lados. Aliás, mexer nessa sintonia aqui de transformador é estragar seu aparelho, hein? E daqui já vai para 12AV6, que também é uma válvula múltipla toda malucona. Vamos conhecer ela. Então essa válvula aqui, ela é um duplo diodo triodo. Está escrito aqui, de alto ganho. E ela combina detetor, amplificador e controle automático de volume. Ela consegue fazer tudo isso porque ela tem um catodo só, tanto para os diodos como para o triodo. Então aqui é um diodo, no pino 5 é um diodo, no pino 6 é outro diodo, num catodo só com um triodo. Então esses diodos estão no detetor, lembrando que detecção de ondas médias e curtas, um diodo dá, porque eu só vou pegar a crista de radiofrequência, é modulação em amplitude. Aliás, tem um videozinho, vou deixar o link aqui, para você entender bem como é que isso funciona. E o triodo aqui vai no embalo e faz a pré-amplificação de áudio, já tudo na mesma valvulinha. Se fosse um circuito a transistor, eu teria que ter pelo menos um diodo e um transistor aqui. Então aqui tem o catodo comum, sai daqui da segunda FI, do segundo transformador de FI, e vem para o diodo detetor aqui. Esse outro diodo está no circuito de controle automático de ganho, porque ele volta para trás aqui para a primeira válvula. O anodo aqui, a placa dessa válvula, vai direto para o amplificador de potência, que é essa 50C5. E essa válvula é o amplificador de potência. Ela tem todos os elementos, todos os eletrodos maiores, para trabalhar então com uma corrente mais alta. Um pentodinho, né? Então esse pentodo recebe aqui o sinal pré-amplificado e solta pro transformador de saída. Entrega isso para o alto-falante. Interessante também a realimentação negativa, está aqui no próprio circuito do secundário do transformador. Olha só, o catodo da válvula tem um resistor de catodo aqui, o capacitor de desacoplamento, só que para ele ir para o negativo é obrigado a passar pelo primário do transformador, o que acaba provocando uma realimentação negativa aqui para melhorar a qualidade dessa saída. Aí eu estava esquecendo de falar, o controle de volume está aqui nesse potenciômetro. Ele pega o sinal já detetado aqui pelo diodo, que passa aqui pela bobina da segunda FI, e entrega para a grade da pré-amplificadora. Então o controle de volume acontece aqui. Deixa um joinha aí embaixo que é de graça, você não paga nada para clicar. A bolinha aqui para você se inscrever, para quem não está inscrito. O último vídeo do canal está aqui, e um vídeo relacionado a esse assunto vai aparecer aqui. Beleza? Um abraço e até a próxima.